Fala galera, beleza? Professora Larissa aqui de novo. Hoje a gente vai estudar os ângulos correspondentes, ok? Repara que aqui nós temos um esquema com várias retas, né? Como você tá vendo. Eu tenho aqui a nossa reta R, ok? Vou dar esse nome pra ela. A reta S e essa eu vou chamar de reta T, show? Ó, repara que a reta R e a reta S, elas são retas paralelas. Retas paralelas são aquelas retas que não se encontram, que não se cruzam, ok? Então, tenho duas retas paralelas. E essa reta T é uma reta transversal. É uma reta que está cortando a reta R e a reta S. Quando a gente tem uma configuração como essa, quando isso acontece, a gente forma alguns ângulos entre essas retas. E esses ângulos, eles têm algumas relações. A gente vai começar vendo, então, os ângulos correspondentes no vídeo de hoje, tá? Fique aqui comigo para a gente aprender. Ó, primeiro, eu vou sinalizar aqui um ângulo, ok? Vou pintar ele aqui bonitinho. E vou chamar esse ângulo de ângulo A, ok? O ângulo A, repara comigo, que ele tá em cima da reta R, ok? Ele tá em cima da reta R. E do lado direito aqui, vou até escrever aqui, ó, que esse aqui é o lado direito da reta T. Repara que a reta T divide o lado de cá, ó, como lado direito, e o lado de lá como lado esquerdo. Ok? Então, o nosso ângulo A, ele tá do lado direito e tá em cima da reta R, ok? Agora, eu vou desenhar um outro ângulo aqui, que eu vou chamar esse ângulo aqui de ângulo E, ok? De elefante. Bom, o ângulo E, vamos analisar a posição do ângulo E também, igual a gente fez com o ângulo A? O ângulo E, repara que ele tá em cima da reta S, ok? Ele tá em cima da reta S e ele também tá do lado direito da reta T. Então, repara que o ângulo A está em cima da reta R e do lado direito, e o ângulo E está em cima da reta S e também do lado direito. Então, eles têm algo em comum. A gente vai dizer que esses dois ângulos aqui, o ângulo A, e aí eu vou botar o circunflexo aqui para dizer que é um ângulo, e o ângulo E, eles são ângulos que a gente vai dizer que são correspondentes. Ok? Há uma correspondência nesses ângulos, uma vez que eles se encontram aí na mesma posição, ok? Os dois estão na parte de cima das suas retas base e os dois estão do lado direito. Então, a gente diz que eles são ângulos correspondentes. Uma característica muito importante dos ângulos correspondentes é que eles vão ser congruentes. E você aí que tá ligado na geometria sabe que quando a gente fala congruente, a gente tá falando de algo que tem a mesma medida, ok? A gente pode até usar a palavra igual, mas talvez mesma medida aqui seja mais adequado, ok? Então, o ângulo A e o ângulo E, a gente viu que eles são correspondentes, eles estão na mesma posição, ok? Em relação às retas aí que a gente viu. Logo, se eles são correspondentes, eles são congruentes, ou seja, eles têm a mesma medida, ok? Então, um exemplo, se o ângulo A medisse 30 graus, isso significa que o ângulo E também vai medir 30 graus. Ok? Se o ângulo A medisse 60, o ângulo E também vai medir 60, porque eles são congruentes, tá? Só que a gente não tem somente esses dois ângulos aqui correspondentes, a gente tem uma série de ângulos correspondentes aqui e eu vou mostrar eles pra vocês agora, ok? Repara nesse próximo ângulo que eu vou desenhar aqui de laranja, ó, vou até pintar ele bonitinho, ok? E esse outro ângulo aqui embaixo também laranja. Não tô desenhando na mesma cor à toa, tá? É por uma razão. Bom, esse ângulo aqui eu vou chamar de ângulo B, e esse aqui eu vou chamar de ângulo F, ok? Bom, vamos analisar então a posição desses dois ângulos. O ângulo B tá na parte de cima, ok? Da reta R, e o ângulo F também tá na parte de cima da reta S, ok? E repara que os dois ângulos estão do lado esquerdo da reta T. Então, repara que eles têm uma correspondência, tá? Ou seja, eles são correspondentes. Eles estão na mesma posição em relação às retas que estão formando eles. Logo, se eles são correspondentes, eles são congruentes, eles têm a mesma medida. Se o ângulo B medisse 120 graus, isso quer dizer que o ângulo F também mediria 120 graus, ok? Eles são congruentes, têm a mesma medida. Bom, vamos lá para mais um par de ângulos aí. Vamos lá. Vou desenhar um ângulo aqui embaixo do ângulo A, ó, de rosa. Então, esse ângulo eu vou chamar de ângulo D, ok? Ângulo D. E lá embaixo, aqui da reta S, eu vou desenhar um outro ângulo, que eu vou chamar de ângulo H, ok?
Bom, vamos analisar então a posição, rapidinho que agora você já pegou, né? O ângulo D tá na parte de baixo da reta R. Repara aqui comigo que ele tá na parte de baixo da reta R. Assim como o ângulo H também tá na parte de baixo da reta H, da reta S, né, perdão. E os dois estão do lado o quê? Direito, né? Os dois estão do lado direito da reta T. Então, significa que eles estão na mesma posição, eles se correspondem, eles são ângulos correspondentes. Se eles são correspondentes, significa que eles têm a mesma medida, ok? Exemplo, se o ângulo D medisse 150 graus, quer dizer que o ângulo H também mediria 150 graus, ok? Como você tá vendo aí, tá faltando só um parzinho de ângulos aí pra gente desenhar. Vou pegar uma outra cor aqui, ó, pra gente fazer esse último par de ângulos. Que, como você tá vendo, também vão ser correspondentes, ok? Vou chamar esse aqui de ângulo C e esse aqui de ângulo G. Ok? Repara que ao todo nós temos 8 ângulos aí sendo analisados. O ângulo C está na parte de baixo da reta R, ok? Está na parte de baixo. E o ângulo G também está na parte de baixo da reta S. Outra coisa é que os dois, ambos, estão do lado esquerdo da reta T. Ou seja, eles estão se correspondendo, os dois estão na mesma posição, ok? Lembrando que a reta R e a reta S são paralelas, hein? Então, a gente só pode dizer também que eles são correspondentes porque essas duas retas são paralelas, ok? Que elas têm a mesma inclinação. Então, por isso que quando essa reta T atravessa, ela forma ângulos congruentes, né? Ângulos que se correspondem. Então, o C e o G também são correspondentes. Eu vou anotar aqui todos os pares de ângulos correspondentes que a gente encontrou. O A e o E são os dois verdinhos, ok? O B e o F também são ângulos correspondentes que nós vimos. O ângulo D e o ângulo H. E, por último, o C e o G. Esses 4 pares de ângulos, todos eles são correspondentes entre si, ou seja, eles são congruentes, isso quer dizer que eles têm a mesma medida. Espero que vocês tenham entendido. Então, agora a gente vai fazer um exercício para poder treinar essa relação que a gente acabou de estudar, ok? Olha esse exercício aqui. Determine o valor de x. Bem simples, né? Repara que na nossa configuração de retas eu tenho R e S. E é importante eu dizer que a reta R é paralela à reta S, ok? As duas retas são paralelas e eu tenho a nossa reta transversal aqui. A gente tem sinalizado 2 ângulos. Esse ângulo aqui, que é o 5x mais 20, e esse que é o 2x mais 50, ok? Bom, o que a gente sabe sobre esses 2 ângulos? Repara que se a gente analisar a posição deles, eles estão na mesma posição em relação às retas que os formam. Olha só, o ângulo 5x mais 20, ele está na parte de cima da reta R. Assim como o ângulo 2x mais 50 também está na parte de cima da reta S, ok? Os dois estão na parte de cima. E os 2 ângulos estão no lado esquerdo da reta T, que é todo esse lado aqui. Ok? Então, os dois estão na mesma posição. Isso significa que eles são ângulos correspondentes, como a gente acabou de estudar. Bom, a gente viu que se eles são correspondentes, isso significa que eles têm a mesma medida, ok? Que eles são congruentes. Lembra disso, todos os ângulos correspondentes têm a mesma medida. Sabendo disso, agora eu sei que esse ângulo tem a mesma medida desse, ou seja, eles são iguais. A mesma abertura de um é a abertura do outro. Logo, eu vou escrever isso na forma de uma equação. Olha só, 5x mais 20 é igual a 2x mais 50. Ok? Já que os dois são iguais, eu informei isso. 5x mais 20, que é o primeiro ângulo, é igual ao 2x mais 50, que é o segundo ângulo. Show? Para eu descobrir o valor de x, então, eu tenho que resolver essa equação. Vamos resolver? Bom, primeiro eu trago o 2x para esse lado e pego o 20 e levo para o outro lado da minha equação, né? Então, vai ficar aqui 5x menos 2x, que é igual a 50 menos 20. Olha aqui, gente, eu peguei o 2x, que era positivo, e trouxe para o outro lado como menos 2x, e o mais 20 era positivo, foi para o outro lado sendo menos 20, ok? Sempre a gente mudando aí de sinal quando troca de lado da equação. 5 menos 2 dá 3x, que é igual a 50 menos 20, dá 30. Agora tá ficando fácil, né, gente? Esse 3zinho também vai lá pro outro lado da minha equação, fazendo aqui uma divisão, ok? 30 dividido por 3, a gente sabe que 30 dividido por 3 dá 10. E temos aí a nossa resposta. Determinamos o valor de x do nosso ângulo. Uma coisa que não tá pedindo, mas eu vou fazer aqui com vocês, porque eu acho interessante, é a gente encontrar o valor desses ângulos, ok? Eu achei o valor do x, mas isso não quer dizer que esse ângulo mede 10, ok? Bom, se o primeiro ângulo aqui media 5x mais 20, e eu sei que o x vale 10, eu vou substituir, vou fazer 5 vezes 10 mais 20. 5 vezes 10 é 50, mais 20, que dá, então, 70
graus. Logo, esse ângulo nosso aqui mede 70 graus. E o ângulo de baixo, óbvio, que também vai medir 70, né? Eles são correspondentes, eles têm a mesma medida. Se você analisar, 2 vezes 10, que é o nosso x, dá 20. Mais 50, 70 também. Espero que vocês tenham entendido. Compartilha esse vídeo, curte, manda pro pessoal aí que também tá estudando essa matéria. Dá um like e se inscreve no canal, ok, gente? Até o próximo vídeo.